Helena gostaria de falar um pouquinho. Ai, eu achei que tinha passado o momento, daí eu não quis me meter, mas oi, gente. Eu sou a Helena, eu tenho 21 anos e eu faço engenharia elétrica. Obrigada. Ok, muito obrigada, gurias. Então, seguindo, né? O Meninas da Ciência ele é um projeto de extensão do Instituto de Física. Ele foi criado em 2013, desculpa meu cachorro. E ele tem como objetivo atrair meninos para as carreiras de ciência e tecnologia. E ela busca estimular mulheres que já escolheram essas carreiras a persistirem nessa área e também ajudar elas a se tornarem esses agentes no desenvolvimento científico do país, né? No caso, do Brasil. Então, para entender a importância desse projeto, nós precisamos falar de alguns dados. Apenas 30% dos estudantes que ingressam na universidade, no caso das estudantes do gênero feminino, elas escolhem carreiras relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E tem dados da Unesco também que dizem que existe uma estimativa de que apenas 30% dos estudantes do mundo sejam mulheres. Então, é muito pouco, né, 30%. E existe um outro fator que acaba acontecendo com as mulheres que estão dentro das carreiras científicas, que é o chamado efeito tesoura. O que acontece nesse efeito tesoura, né? É quando as mulheres, elas são maioria ou uma proporção muito próxima do número de homens no início da carreira, e quando elas vão avançando, quando elas vão seguindo ao longo da carreira para cargos mais altos, as mulheres, elas ocupam cada vez menos posições, né? Elas não são vistas tanto nesses cargos mais altos. Então, justamente por isso que é super importante uma rede de apoio entre nós, mulheres, para que nós consigamos ver mais mulheres alcançando esses lugares mais altos de cargos de liderança. Então, aqui nós temos algumas ações que nós realizamos, como o URGS em número, é um levantamento de dados feitos na URGS em contabilizar quantas mulheres tinha por curso e quantas pessoas negras estavam presentes nas universidades. E foi divulgado nas redes sociais. E também tem o Assédio Tem Perfil, que ele vai divulgar os resultados de um questionário sobre assédio moral e sexual na URGS, Mulheres em Ação, que é uma série de divulgação, né, na verdade, sobre mulheres que estão e estiveram na linha de frente do combate a epidemias. E na URGS Sem Negras é uma outra ação do Meninas da Ciência, que foi a divulgação de depoimentos que foram coletados por meio de formulários, e onde nós tínhamos algumas perguntas e e as entrevistadas, elas contaram suas próprias experiências no espaço acadêmico, ou seja, dentro das universidades, sobre como mulheres negras dentro da universidade. E aqui também nós temos algumas oficinas e atividades, como Férias no Planetário, a oficina de robótica e também o Pint of Science e o Gurias Party URGS, né, que é o evento de hoje. E o Gurias Party URGS, na verdade, ele acontecia presencialmente nos anos anteriores, nas próprias dependências da URGS, ou seja, na própria universidade. E era onde as meninas e mulheres elas eram levadas para dentro das academias para conhecer esses ambientes, como os museus e os laboratórios. Mas, por conta da pandemia, a gente adaptou esse processo para online, né? Então, a gente consegue ver que que está bem rica aqui a nossa sala, a nossa discussão. Então, hoje nós temos um bate-papo com 3 profissionais. Vou passar aqui rapidinho os slides. Opa, eu esqueci de passar os slides, mas aqui tem as nossas atividades de Mulheres na Ciência. E as nossas convidadas hoje, nossas 3 profissionais, são a Adriana Neumann, que é professora do Instituto de Matemática e Estatística da URGS. Seja muito bem-vinda, Adriana, muito obrigada. A Ana Miller, que é geofísica na Petrobras e pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é o CBPF. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E também a Denise Alves Fúngaro, que ela é doutora em Química pela USP e também pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Em nome do Meninas, eu agradeço a presença de todo mundo que veio aqui, e no finalzinho nós vamos ter um espaço para interação, para fazer perguntas, e se vocês quiserem conversar pelo chat ou enviar perguntas pelo chat, podem ir lá que eu vou anotando e depois a gente pode ir conversando. Então, para começar agora, então, passo a palavra para a professora Adriana, por favor. Ok, bom dia a todos, todas que estão aqui. É um grande prazer participar desse projeto. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Opa. Eu preciso substituir a sua apresentação. Claro, por favor, por favor. Tá, agora aqui. Então, eu vou tentar contar um pouquinho
Peraí. Achei. Acho que assim fica melhor. Um pouquinho da minha história e contar a minha história e contar também como que eu cheguei, né? Me tornei professora de matemática no Instituto de Matemática e Estatística da URGS. E como foi essa trajetória. Eu não vou trazer números, eu vou trazer uma experiência mais... eu sou da matemática, né? Então, eu me sinto mais confortável quando eu trago dados, mas eu achei... A Daniela já trouxe alguns dados aqui, e eu achei que seria interessante trazer uma coisa mais pessoal, né? Então, tinha lá nas perguntas para motivar essa conversa, né? A primeira era quem sou eu, né? E aí eu sou essa menininha aqui, que a minha filha perguntou por que eu estava vestida de menino. A filha do seu João, caminhoneira, dona Vera, dona de casa, que nasceu lá em 1980 em Pelotas, e que por sorte do destino, assim, vocês vão ver que eu vou destacar os fatos que foram encaminhando para terminar a minha escolha profissional. Recentemente, eu me deparei com essa imagem aqui e lembrei daí claramente do lançamento desse ônibus espacial, e aí eu olhei e lembrei que naquela época eu olhei essa imagem aqui, vocês estão vendo que tem duas mulheres, deixa eu ver se eu preciso aumentar mais aqui, ó, duas mulheres, mas naquela época eu não tinha essa consciência, eu vi duas mulheres, mas eu disse assim, eu quero trabalhar na NASA. Eu nem tinha entrado na escola ainda, né? Mas eu quero trabalhar na NASA. Eu pensei assim, que legal, quero né, sair daqui desse bairro periférico, né, mas eu não tinha essa noção, mas aquilo ali já me deu um sentimento de pertencimento. Então, passei ao meu ensino fundamental, que na época era primeiro grau, querendo ser cientista, mas eu imaginava que cientista, eu adorava o microscópio, trabalhava em laboratório, usava roupa branca, mas ao mesmo tempo, essa professora aqui, a foto não vai subir? Não dá. Subiu. Essa professora aqui foi minha professora de matemática. Essa mulher era muito à frente do seu tempo, ela trazia a matemática de uma forma tão natural, era tão... deixa eu voltar para o tamanho normal. Tão natural a forma como a gente aprendia matemática, que parecia que na aula dela a gente não estava tendo aula, a gente estava se divertindo. Eu estudei a partir da quarta série matemática com ela, professora Virginia Teil, e eu gostava de criar. Então eu tinha esses três gostos, assim, não sabia o que ia ser minha carreira. Como de família muito humilde, eu precisava logo trabalhar, então eu fui para a escola técnica em Pelotas, lá, que aqui tem a imagem. Desde pequena eu dizia que eu queria estudar na escola do relógio, então aqui tem uma imagem dela. E chegando lá, em 1995, foi o primeiro momento que eu me deparei. Então a gente tinha eram 4 anos, o primeiro ano era as disciplinas gerais, e aí a partir do segundo ano você tinha que escolher um curso técnico. E eu descobri que existiam cursos de menina e cursos de mulheres. Eu fiquei chocada, porque meu exame de vocacional dava engenharia mecânica, né? Ou seja, curso de mecânica, mas eu era encaminhada para química, química, desenho industrial ou edificações, porque eram os cursos de mulheres. Foi isso que eu escutei, e eu não tinha uma personalidade para enfrentar isso, e naquele momento não tinha apoio. Eu terminei escolhendo desenho industrial, porque, bom, eu era muito criativa, então eu achei que isso podia ser um lado que fosse se adequasse a mim. E um detalhe interessante é que esse sonho aqui de ser cientista, ele foi por água abaixo quando eu conheci o curso de química, né? Ao entrar num laboratório, eu fiquei decepcionada, porque eu sou meio fresca para cheiros e coisas assim, e aí eu detestei aquele ambiente de laboratório, e eu disse, eu não vou
Então, eu imaginei nesse momento aqui que meu sonho de ser cientista já tinha caído por terra. Obviamente, eu já tinha descoberto que eu não ia conseguir trabalhar na NASA, alguém já tinha feito o favor de falar isso para mim. Bom, eu precisava trabalhar e poder ajudar a sustentar, né, na minha família. E foi isso que aconteceu, só que eu trabalhei na área como designer, só que eu não estava feliz com aquilo, e incentivada por pessoas, assim, pela minha mãe, por meu namorado, que agora é meu marido, na época, eu troquei radicalmente e fui, então, né, dessa listinha de coisas. Cientista já não podia mais ser. Trabalhar com criatividade não tinha dado certo, sobrava o quê? Matemática. Então, fui fazer licenciatura em matemática porque eu não sabia que existia, por exemplo, a profissão a minha profissão. Nessa época, eu não conhecia a profissão que eu tenho hoje, que é ser pesquisadora na área de matemática, ser cientista, né? Então, voltar aqui a ser cientista, trabalhar com matemática, usar a minha criatividade. Eu não sabia que eu poderia encontrar numa profissão um lugar onde eu usasse essas três, digamos assim, qualidades, né, ou gostos que eu tinha naquela época, né? Então, entrei para a licenciatura na UFPEL, meio que, assim, insegura, porque com aquele estigma que professor trabalha uma profissão desvalorizada, escutando muitas bobagens, para que uma pessoa tão inteligente desperdiçar tanto estudo para não ganhar dinheiro, né? Aquela questão do financeiro, do desprestígio, né? Por que não vai ser advogada? Por que não vai ser médica? Aquela falta de prestígio na profissão, né? Mas eu, no primeiro semestre, já me encantei com as disciplinas, e aí preciso dar outro zoom aqui, porque isso foi, vocês estão vendo que eu estou com a mesma roupa nesse encontro, foi uma oportunidade maravilhosa que eu ainda tive recentemente, antes da pandemia, de poder homenagear essas minhas professoras, voltar lá em Pelotas e homenagear. Esses dois professores aqui, o professor Andrei Burstein, foi quem me descobriu no primeiro semestre, e a mãe dele, a Ludmila Burstein, então ele me encaminhou para fazer iniciação científica com ela no primeiro semestre. E isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Ter contato com uma pessoa com outra cultura, com outro conhecimento, que me recebia toda sexta-feira de tarde na casa dela, eu ficava da 1h30 às 5h30 trabalhando com ela, sentada numa das 4 ou 5 mesas que ela tem na casa dela, de escritórios, ela tem uma casa cheia de escritórios, porque ela trabalha em cada um, e aprendendo matemática, sendo muito cobrada, né? Mas ao mesmo tempo com uma generosidade, uma mãe, e assim, ó, eu claramente sofria da síndrome do impostor, até porque, como eu acabei de falar, eu escutei muita coisa do tipo, para que matemática? Matemática não isso, não aquilo, e também achava, né, tinha saído de uma escola técnica onde você é extremamente massacrada, né, assim, psicologicamente falando. Então, ter encontrado essa outra mulher aqui, ela foi, eu digo, a minha mãe acadêmica, assim, porque ela me fez acreditar que dava, assim. Então, eu digo assim, eu tenho, digamos, a minha mãe né, que me apresentou a matemática, a minha mãe que me apresentou a pesquisa em matemática, e aí, com ela, então, eu descobri que existia pesquisa em matemática. O que era pesquisa em matemática? Só que eu não acreditava que eu poderia provar um teorema. Né? Provar um teorema é descobrir um resultado novo. Nesse momento, eu achava que eu tinha entrado, quando eu entrei na licenciatura em matemática, que eu tinha entrado para aprender os resultados que já existiam de matemática e aprender a ensiná-los. Eu não sabia que eu poderia provar coisas novas. E que essa matemática que está em tudo aqui, que a professora Virgínia dizia para a gente, ela realmente está em tudo, e você precisa modelar esse tudo, e provar coisas para esse modelo, tirar resultados, e resultados exatos. Então, além do conteúdo técnico, né, que eu aprendi com ela, infinitamente bom, porque eu saí de uma licenciatura e pude ir para um mestrado direto na URGS com bolsa,
para alguém que isso naquela época que tinham poucas bolsas, mais ou menos como agora, de novo, né? Mas naquela época era uma coisa bastante difícil, eu não tive que passar por nivelamento, eu pude direto fazer esse movimento, que a minha família não teria condições de me sustentar em Porto Alegre, mas graças à bolsa eu consegui, e graças a ter estudado com ela. Mas não foi só o conteúdo técnico, porque eu precisava era me desvencilhar daquela síndrome de que eu não me consegui, que eu não era capaz. E, de fato, na URGS eu encontrei um espaço muito acolhedor, que foi, eu digo que foi um trampolim para ir para o IMPA. Eu cheguei aqui e eles disseram que eu precisava, talvez porque, não sei, mas foi exatamente, foi muito rápida essa passagem pela URGS, e eu fui para o IMPA. Então, aí no IMPA que começa uma trajetória mesmo como pesquisadora, na área, daí eu consegui, aqui na URGS eu não tinha uma área de pesquisa ainda muito bem definida, eu sabia que eu queria alguma coisa com probabilidade, e no IMPA que eu fui, então, encontrar qual era a área de pesquisa que eu queria, era a probabilidade, mas era ligada também com sistemas de partículas interagentes, né? A gente vai... lembra lá que eu gostava de microscópio? Pois a gente vai entender o comportamento de fluidos, né, de um determinado líquido, se ele vai escoar, ou de um determinado gás, como é que ele vai se dissipar num determinado ambiente, se vai permear uma membrana ou não, esse comportamento que a gente enxerga macroscopicamente. Acho que tem alguma pergunta para mim aqui? Só avisei que a sessão está sendo gravada mesmo. Ah, tá, tudo bem. Tá. Entrar em tela cheia. Tá. Como eu estou com a tela cheia aqui, se vocês tiverem perguntas, podem abrir o áudio para me perguntar, que fica mais fácil, tá? Então, eu estava falando e isso a gente estuda através do comportamento microscópio, né? Das partículas que interagem entre si, fazendo muita conta de matemática, que tem uma fotinha assim. Então, eu me encantei por essa área e defendi aqui a defesa da minha tese. E aí aqui vocês já começam a ver alguma coisa do tipo, eu estou aqui e essa é a minha banca. Aqui, a minha turma de doutorado, eu sou a única mulher, meus colegas de probabilidade aqui todos homens, mas eu não tinha consciência, o labirinto de cristal, assim, naquela época, né, os obstáculos translúcidos não me deixavam perceber qualquer coisa do gênero. Eu achava que era uma coincidência, que eu era, basicamente, aqui eu contei nessa foto, tem 6 mulheres em 60 e poucas pessoas, 70, mais ou menos, 10%. Então, assim, sempre foi da ordem de 10% a participação feminina, ou menos que isso, nos ambientes, a partir do doutorado, né? Então, a gente vai vendo a coisa de subir. Na licenciatura, nós éramos maioria de meninas. O efeito tesoura que a Daniela falou, eu vivenciei ele. No mestrado, a gente estava de forma igualitária, mais ou menos, 50-50. No doutorado, caiu para 10%. Foi um período muito bom, pude viajar para vários lugares. Todas essas viagens aqui são a trabalho, tá? Todos esses lugares que eu visitei, eu fui para colaborar com alguém, então o IMPA foi um lugar muito bom, porque eu tive contato com uma rede de pessoas de toda parte do mundo, e isso me proporcionou, né, fiz pós-doc também, me proporcionou a poder estabelecer a minha pesquisa, né? Então, em 2012, eu terminei doutorado em 2011, em 2012, quando eu comecei a trabalhar na URGS, eu já logo entrei, estava com a pesquisa bastante ativa, entrei para pós-graduação em matemática, orientando mestrado e doutorado, o que é uma coisa bastante rara aqui, a pessoa chegar e já poder orientar. Minha primeira turma de pós-graduação aqui, que eu tenho um carinho especial por essa turma, não sei se vocês veem meu mouse, meus primeiros alunos na URGS, e em 2015, eu me tornei mãe da Ana Carolina, e aí passei a fazer contas com companhia de uma mão gordinha junto, e
E, assim, é um período bastante delicado, essa transição, né, de incluir na sua vida de pesquisadora uma criança que tem as suas demandas, né, mas eu digo que essa construção de uma rede bastante ampla de pesquisa me proporcionou conseguir e ter estímulos para trabalhar pelo compromisso, às vezes até para superar o cansaço físico, o compromisso moral, às vezes, assim, de eu estou envolvida nesse projeto com essas pessoas, eu preciso conseguir. Então, eu comecei muito cedo, eu não fiz uma pausa muito significativa na pesquisa quando a Ana nasceu, e aí, por conta disso, logo em seguida, eu ganhei o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, ganhei a Bolsa de Produtividade, foi um momento muito divertido, aqui a Ana, né, no dia do prêmio, eu gosto muito dessa foto, porque não era muito... Eu quebrei todos os protocolos levando ela, dando de mamar, porque ela mamava ainda. Algumas pessoas cerimonialistas não estavam muito felizes com essa quebra de protocolo, porque ela fazia uma bagunça, mas eu escolhi ser mãe, e uma das coisas que eu acho é que a minha profissão, ela permite, sim, eu não trabalho num laboratório, certo? A minha pesquisa é assim, ó, com caderno, papel, faço contas, então eu posso estar com ela presente em vários lugares. Então, assim, aqui eu comecei a viajar, aqui são fotos de novo de viagem, viajar com ela, levando ela a trabalho, e aí ela começou a conhecer creches em outros lugares, aqui já estava maiorzinha, isso aqui foi antes da pandemia. E, de novo, graças muito à minha rede, em particular, eu destaco aqui, de novo, outra mulher, eu fiz questão de destacar mulheres na minha... antes de destacar aqui a Patrícia, eu gostaria de destacar, eu não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo essa foto, deixa eu aumentar. Destacar essas duas mulheres aqui, então, Maria Eulália Vares e a Cidara Ripoll. Ambas são gaúchas, a Maria Eulália já foi professora no CBPF, professora no IMPA, hoje é professora titular no UFRJ, ela é da minha área de pesquisa, e ela sempre foi uma pessoa, assim, quando eu a conheci, era uma pessoa admirável, que eu imaginava, assim, ela tinha uma fama, né, de dizerem que ela era muito exigente, e para mim ela parecia, assim, um ícone, né, nossa, tantas coisas, ela tem um reconhecimento, a pesquisa dela é maravilhosa, os trabalhos delas, todos os livros, e quando eu a conheci, esse contato humano, essa gentileza, essa generosidade comigo, aumentou só mais a minha admiração por ela, e me conduziu mais integrando nesse processo, né? A professora Cidara também é professora na URGS, não é da minha área, mas ela foi muito importante na minha retomada ao trabalho na URGS, a minha reinserção na carga didática, todo esse cuidado para o meu retorno, né? Então, eu aqui tirei essa foto. Também eu tive a oportunidade de homenageá-las, então é uma foto desses encontros gostosos que a gente tem. Eu vejo, assim, a matemática existe essa imagem que o matemático ele é isolado, ele não é afetivo, né? Aquela pessoa fria, mas a minha carreira, os meus encontros do meu trabalho não foram assim. Aqui sempre muita gente boa junto e divertida. Só que existe a questão de gênero, gente. Isso é uma coisa que não é fácil. Eu sempre digo que eu dei a sorte de ter esses encontros, essas pessoas que me conduziram, mas isso não acontece com todas, né? Porque senão não seríamos da ordem de 10% de mulheres. Então, em 2019, oficialmente constituímos a primeira comissão de gênero da Sociedade Brasileira de Matemática e Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Aqui temos uma foto de 2020, num sábado de carnaval, por isso que a gente está enfeitadinho assim. A gente sempre se reuniu online, porque temos pessoas de todas as partes do Brasil, e agora já não faço mais, a gestão nós estipulamos que seriam de 2 anos, então já não faço mais parte da comissão, mas a comissão está trabalhando,
vai trazer dados muito importantes sobre a situação das meninas e mulheres na matemática no Brasil, questão de raça também. Aqui, então, né, que eu tinha e comecei a falar da Patrícia e resolvi deixá-la por último, porque a Patrícia é a minha colaboradora desde o doutorado. Ela terminou o doutorado no dia que eu entrei no doutorado, a gente teve o mesmo orientador, ela é portuguesa, e ela sempre foi muito generosa comigo, e a gente é amigas. Eu tenho a sorte de meus colaboradores serem meus amigos para toda a vida. E então, assim, toda vez que eu precisei... A Patrícia tem 3 filhos, então ela sabe das dificuldades de viajar, então ela sempre me ajuda a organizar essa logística de conseguir viajar com a Ana e arrumar o lugar para ela ficar e tal, todas essas coisas. E então, graças a isso, consegui, a trancos e barrancos, tá, manter minha pesquisa, porque com um filho realmente pequeno não é fácil. E em 2020 eu me tornei membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências e, como é inevitável esse debate sobre as questões da maternidade, os impactos da maternidade na nossa vida, também me tornei membro do Parenting Science em 2020, exatamente antes de começar a pandemia. E aí começou a pandemia, e aí aqui nós começamos o estudo sobre os impactos da pandemia na vida acadêmica, principalmente das mães, mulheres negras, das estudantes, né? Então nós fizemos também o programa Amanhã, bom, e é isso, assim, ainda para complementar, né, tentar responder aquelas perguntas, o meu trabalho, então aqui eu tenho, além de fazer muitas contas, né, assim, um quadro maravilhoso que eu acho lindo, particularmente, eu adoro um quadro verde, escrito assim, com giz branco, bom, cada um tem seus gostos, né? Mas falando do trabalho, né? Então, o que eu falei, eu vou atuar aqui nesse modelo, né? Nessa discretização, nesse modelo microscópico, essas partículas, elas vão fazer movimentos, interagir entre si, e a partir disso eu vou descrever equações e fazer contas, mas o que está por trás disso é essa passagem do micro para o macro, né? E a partir disso aqui eu vou tomar limites e vou obter comportamentos macroscópicos, e nós vamos compreender leis que vão reger comportamentos de fluidos né? E, bom, eu atuo no programa de pós-graduação em matemática, a minha área especificamente é probabilidade, mas eu trabalho com sistema de partículas inteligentes. Estamos com o edital aberto nesse momento para mestrado e doutorado. Se quiserem estudar um pouquinho mais sobre isso, são todas e todos bem-vindas. Era isso a minha apresentação. Muito obrigada, Adriana. Foi muito interessante, assim, eu acho maravilhoso, sempre inspirador ouvir a história de outras mulheres, né? Principalmente no modo como tu falou da pesquisa, como tu descobriu o que dá para fazer com a matemática, a pesquisa, e também como tu abraçou a maternidade, realmente muito importante. É muito legal ouvir mesmo. Então, vamos seguindo, eu vou passar agora a palavra, seguindo em ordem alfabética, para a geofísica Ana Miller, por favor. Obrigada. Bom dia, meninas. Está todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, sim, tudo bem. Enquanto eu compartilho aqui minha apresentação, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma honra participar, está sendo uma honra participar desse encontro. Eu acho que é sempre importante, assim, eu acho fundamental esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sempre penso que se houvesse uma coisa desse tipo na minha época, a certeza sobre a carreira seria muito maior e tal, teria sido um apoio super importante. Então, eu queria agradecer realmente pelo convite, eu senti muito honrada participar. E a minha fala, né, vai ser sobre a carreira de física que guiou para a geofísica na indústria.
meu e-mail está aqui, se alguém tiver alguma coisa, alguma questão, depois quiser conversar, tu vai ficar o tempo inteiro aqui aparecendo na apresentação, né? Então, a primeira apresentação inicial, né, que é a Ana Paula. Eu sou bacharel em Física pela URGS, eu fiz mestrado e doutorado também pelo Instituto de Física da URGS, e em 2011, então, 10 anos atrás, eu fiz um concurso para geofísica na Petrobras e atuo como geofísica desde então. Atualmente, desde o meio do ano até o meio de 2023, eu estou fazendo também pós-doutorado no CBPF. Esse projeto de pós-doutorado, ele está sendo financiado pela Petrobras, né, um projeto de formação da Petrobras, os seus funcionários, que libera para pós-graduações, enfim, e aí eu fui indicada para esse pós-doutorado no CBPF. E então vou começar do começo. Eu não tenho tanta foto minha, tenho fotos genéricas, né, para contar como que foi a carreira, né, a decisão pela carreira. A primeira, se vocês perguntarem, a primeira lembrança que eu tenho, tipo, qual profissão o que você vai ser quando crescer, Ana Paula? Era cientista. Eu sempre fui super curiosa dessas questões, assim, isso com 6, 7 anos, assim, aquela coisa começando a escola. Eu adorava observar formigueiro. Coitada, as formigas eu acho que atacam açúcar aqui em casa até hoje por vingança, porque eu tirava um pedacinho do barranco do formigueiro para ver elas construírem de novo, ficava observando elas carregarem comidinha, adorava, ficava assim horas divertida com essas coisas. Plantar feijãozinho no algodão, colocar os de galinha no copo de Coca-Cola. Eu lembro que também eu tinha um dos meus brinquedos, né, na época, não tinha tanta essa coisa do Inmetro, né, de preocupado com o que a criança pode futucar ou não, né? Eu lembro que um dos brinquedos que eu tinha era um rádio velho, e eu adorava ficar olhando aqueles componentezinhos que tinha lá dentro, que os resistores, ficar arrancando as coisas fora. Então, eu sempre tive a certeza que eu queria ser cientista. Só que eu não fazia a menor ideia do que era isso, imagina. A minha família também, o meu pai foi o primeiro formado na família dele, a minha mãe também foi a primeira geração a ter pessoas graduadas em nível superior. Meu mãe é psicólogo, meu pai é contador, ninguém tinha experiência no meio acadêmico para dar um norte do que era a carreira de cientista. Mas eu sempre tive certeza que eu queria ser cientista, adorava as aulas de ciência, de matemática na escola, enfim. Assim eu fui seguindo, tocando a minha vida, tipo, perturbando as formigas dos 6 aos 11 anos, mais ou menos. E aí teve o ponto que foi o norte para decidir, bom, eu vou fazer física. Quando eu tinha 11 anos, eu sempre fui muito estimulada nessa questão de leitura, tinha assinatura de gibi, enfim, muitos livros, minha mãe sempre me estimulou em relação a isso, e com 11 anos ela fez uma assinatura da Super Interessante para mim. Super Interessante, uma revista, acho que ela ainda existe até hoje, né, que eu dei um print das capas de 96, primeiro ano que eu tenho certeza que eu já tinha minha assinatura completa da Super Interessante, e ela foi sempre de divulgação científica, né, e tinha muitas matérias legais sobre astrofísica. E aí eu li aquilo, nossa senhora, eu quero ir para a NASA, que nem a Adriana, quero ir para a NASA, trabalhar na NASA, quero ser astrônoma, astrofísica, eu nem sabia direito como que podia se fazer isso, né, como seguir essa carreira. Em algum momento eu acabei descobrindo, né, que não existia o curso para ser astrônomo direto, astrofísica na época, teria que fazer física. Nossa, física, tem matemática, eu adoro matemática, vai ser física que eu vou fazer. Então, 11, 12 anos eu decidi isso. Só que eu não tinha tido nem aula de física ainda, né? Ciências até a 8ª série limitada à biologia, mas eu quero fazer física. Aí teve um outro ponto muito importante nessa decisão e na assertividade dessa decisão, que o meu professor de física do 2º grau, o professor Karim, ele era doutorando da URGS, do Instituto de Física. Então, ele foi o primeiro contato que eu tive sobre o que era, de fato, seguir uma carreira acadêmica, o que era fazer um bacharelado em física, passar por um mestrado, passar por um doutorado. Ele abriu essa visão, assim, que eu não tinha ideia do que estava me esperando, né, do que era fazer física, eu só sabia que eu queria fazer.
e com certeza foi uma das pessoas que garantiu que eu não desistisse disso, porque como a Adriana falou, você escuta muita coisa, mas quem sabe você faz uma engenharia, já que gosta de matemática, escolhe uma coisa mais normal, uma guria tão alegre fazendo física, tipo, você tem muito esse estereótipo, né, do que é ser um cientista, e quando você resolve abraçar essa carreira, você escuta muita bobagem. Eu acredito que os meninos também escutam, mas as meninas escutam mais ainda. Mas, enfim, fui então para a física na URGS. Quando eu entrei na física, a astrofísica ela foi o primeiro impulso, né, para a escolha da profissão. Mas quando eu entrei na física, eu já não tinha tanto interesse, tipo, aquela coisa do que o físico poderia fazer, abriu tanta possibilidade no meu caminho, que eu já tinha até desistido da astrofísica. Eu sempre gostei muito de área interdisciplinar, assim, eu nunca gostei de ficar restrita. Eu gostava de física, mas eu gostava de biologia, eu gostava de geologia, eu gostava de várias coisas relacionadas à ciência, e a física acabou abrindo um universo de possibilidades que não precisavam me restringir à astronomia. Então, desde o início da graduação, acho que desde o segundo, terceiro semestre, eu sempre participei de pesquisa. A minha iniciação científica foi com redes neurais, na época que não tinha esse boom imaginável do machine learning hoje em dia, se estudava muito mais a estrutura do neurônio, se tentava reproduzir a rede mais em baixo nível. O mestrado eu fiz com autômatos celulares, e o doutorado eu já fiz essa guinada, né, que eu acho super interessante para a interdisciplinaridade, que eu estudei dinâmica de populações, de indivíduos. Então, descrevia a competição entre bactérias de tipos diferentes, enfim, é uma aplicação mais voltada para a biologia. Quando eu estava no último ano do doutorado, com o artigo publicado, o exame defendido, estava com quase todos os resultados fechados, um colega da física me avisou que tinha um concurso da Petrobras acontecendo, 2 dias antes da inscrição para o concurso se encerrar, para ver como que é a vida, né? E assim, o concurso da Petrobras, aí eu fui ver, mas o que físico vai fazer no CEMPES, né? A Petrobras tem um centro de pesquisa, né? Achando que seria mais aquela coisa de físico de laboratório, né? Físico experimental, que eu nunca gostei muito, né? E aí eu fui ver que era concurso para geofísico. E aí tem um detalhe que eu não contei sobre a vida, né? Para não dar spoiler, que a minha segunda opção no vestibular foi geologia. Eu adorava sempre geologia, só que a física era paixão. Eu olhei, olha, eu vou juntar física com geologia, que legal. Me inscrevi para o concurso e fui aprovada, e estamos aí até então. Depois de um tempo na Petrobras, depois do curso inicial, eu voltei, defendi o doutorado, né? Foi uma coisa meio embolada, né, nesse caminho. E assim, só para dar um panorama, né, como que é a carreira de geofísico, como que um físico vira geofísico, por questões, eu acho que históricas, eu não sei, não existe tanta oferta de curso de geofísica no Brasil. E o Brasil, ele está passando, né, por esse boom todo do pré-sal, enfim, os cursos cresceram com essa descoberta, né, das jazidas do pré-sal, mas a Petrobras sempre teve a tradição de contratar pessoas formadas em física, em geologia e em geofísica. E aí, dentro da empresa, fazer a formação dessas pessoas para o cargo de geofísico. Porque a geologia, ela tem uma característica, né, geologia, geofísica, que ela é muito de experiência com análogos, enfim. Então, é importante formar a pessoa na bacia que ela vai trabalhar, na bacia sedimentar que ela vai trabalhar, com a natureza geológica que ela vai encontrar. Então, a Petrobras faz essa formação da gente, né? Foram 9 meses de curso, 2 de estágio. Aqui sou eu, um estágio na equipe sísmica, no interior da Bahia, equipe sísmica terrestre. Desde 2014, eu estou trabalhando numa área que desenvolve e aplica novas tecnologias para processamento de dados sísmicos. O background de ter feito mestrado, doutorado, de sempre ter programado muito, sempre gostei muito dessa parte de programação, me ajudou muito a ir para essa área de pesquisa, continuar sendo uma cientista mesmo dentro da indústria. Então, foi super importante toda a trajetória que eu tive até chegar no ponto do concurso. E, atualmente, como eu falei, eu estou nesse pós-doutorado no CBPF,
onde eu aplico machine learning para resolver problemas de geofísica, que é uma área que está super em alta agora, e falta um pouco a interface, a superposição das pessoas que entendem de machine learning e das pessoas que entendem de geofísica. Essa interseção ainda não foi bem estabelecida, então está sendo uma área muito produtiva, né? Bom, então agora entrando na questão das meninas em si. Como que é ser menina com a mulher, né? Nesse meio, né? No meio da física, onde tem muito poucas mulheres, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, uma coisa que eu botei essa frase, vai aparecer em vários slides que eu falo sobre isso, é que a sociedade é machista, ponto final. A gente vai encontrar indivíduos ao longo do caminho que são frutos dessa sociedade e eles vão ser mais ou menos, tem gente que já abriu os olhos, já não é mais, mas a gente vai sempre se deparar com indivíduos machistas, mesmo que as instituições não sejam, né? Muitas vezes não são, estão fazendo uma força contrária para não ser, mas os indivíduos são frutos dessa sociedade. Na física, nós somos minoria, mas eu tive uma experiência super positiva na graduação, eu até botei aqui a foto das minhas queridas colegas, que eu posso dizer uma frase que unidas nós somos demais, assim. Eu me formei na minha turma de bacharelado, eram 9 pessoas se formando em bacharelado e 4 mulheres. Nós conseguimos quase chegar nos 50%. A Cris, a Flávia, a Juana, né, estudaram comigo toda a graduação. A gente se apoiou muito, a gente se ajudou muito, a gente sempre andava junto, estudando junto, a gente sempre foi uma rede de apoio da outra. Tanto que a nossa professora, querida, falecida professora Alba Toyman, nos deu esse apelido, Las Panteras, a gente carrega esse apelido até hoje, porque a gente conseguiu quebrar um pouco essa coisa de só ter homem no nosso entorno, a gente conseguiu meio que formar um cluster ali, um grupinho de meninas que andavam sempre juntas, as professoras, principalmente, achavam isso o máximo, tanto que a gente ganhou o apelido lá da professora Alba. E a gente conseguiu ser um apoio da outra e mostrar que é possível, não desiste, vamos estudar junto, que uma está com dificuldade, ajudava a outra, se apoiava. Então, foi muito bacana essa experiência. E eu acho que é super importante você sempre procurar as pessoas parecidas com você e ajudar essas pessoas. Então, a gente sempre foi uma rede da outra, né? Na Petrobras também nós somos minoria. Aqui eu botei a foto da minha formatura. Eram 46 pessoas, eram 9 mulheres, tanto que a gente conseguiu ocupar aqui a primeira fila, né? A gente também sempre teve esse sentimento de união. Eu acho que a Adriana também destacou muito isso. Eu acho que as mulheres, quando elas estão numa área que elas são minorias, a gente deveria ser assim em qualquer área, mas quando são minorias, a gente se apoia muito, se fortalece muito. E particularmente aqui da turma da Petrobras, eram 9 para 46, mas de físicas, eram 3 físicas num concurso que entraram 30 físicos. Então, 30%, 10%, né, de mulheres, a presença feminina na física, né? Bom, no meio acadêmico, como eu falei, né, tu convive pontualmente com alguns indivíduos que são machistas, o machismo se apresenta, é um pouco mais raro, até porque você está trabalhando com pessoas que supostamente deveriam ser racionais, baseadas em ciência, não deveriam acreditar que a pessoa vai ser inferior pelo gênero dela, né? Mas a gente encontra aí, né, um indivíduo assim. Na Petrobras também eu já tive o desprazer de encontrar algumas pessoas, pontualmente, que falam, não te escutam, você tem que falar 50 vezes para ser ouvida, para ser né, para a pessoa aceitar o que você está falando, né, aquelas coisas. Mas, assim, particularmente dessas questões, assim, sobre igualdade de gênero, políticas de igualdade de gênero, a Petrobras tem iniciativas muito bacanas, né? A nossa licença maternidade e a paternidade também, né, que é muito importante, elas são maiores do que a CLT tem ali como básico, né? A gente tem uma redução de jornada para lactação também, para quando a criança tem até 1 ano. Eu esqueci de mencionar, tem uma menininha de 4 anos, então esses pontos aqui foram super importantes para mim, para você manter a produtividade, você conseguir manter a sua carreira não ser impactada, né? Por isso. E a gente tem também muitas chefes e consultoras, né? Que seriam cargos maiores, né? A gente tem uma presença feminina
muito significativo. Eu acho que lá a gente não tem um efeito tesoura, até tem uma coisa, é uma coisa que o RH muito persegue isso e faz programas de formação e tal, para que as mulheres ocupem cargos importantes, né? Então, na indústria, apesar de ter que conviver eventualmente com indivíduos machistas. Uma coisa que eu queria falar é que, independente da carreira que a gente escolha, né, sendo mulher, mesmo que vocês vão para uma carreira que as mulheres sejam maioria, e principalmente onde a gente é minoria, a gente tem que se posicionar, a gente tem que opinar, estudar, valorizar as nossas carreiras, apoiar as outras mulheres, perceber quais são as diferenças que o teu colega te trata em relação a um colega homem, sinalizar isso, e contra essa corrente. Porque se a gente nunca fizer barulho, não fizer uma força contrária a isso, as coisas nunca vão mudar. As pessoas estão em posição confortável e não vai ser o colega de vocês que vai lutar pelos direitos de vocês. Então, vocês façam barulho. E a Adriana também falou essa coisa da síndrome do impostor. Uma coisa que eu observo muito, assim, é que as mulheres têm dificuldade em, por exemplo, assistindo uma apresentação de um colega, em se posicionar, em colocar a opinião dela, olha, eu acho que não é bem assim. Então, a gente foi socializada para aceitar um pouco as coisas. Então, é super importante se posicionar. Não pensem busquem ser tratadas como os colegas de vocês, que de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando. Aí agora, só para fechar, né? Se eu acho a física uma carreira atrativa, né? Fiz a brincadeira que a Cacá e a Dani, já falando da Vitória, acabaram com o meu chamariz para física. Bom, eu sou altamente suspeita para opinar sobre a carreira de físico, porque eu sou completamente apaixonada pela profissão que eu escolhi. Se alguém me disser que quer fazer física, eu vou dizer faça. Mas é bom falar alguns detalhes sobre essa carreira, né? Ela exige muita dedicação. Eu não botei nem como ponto positivo, nem como negativo, porque depende da perspectiva da pessoa que está lendo isso. A gente nunca para de estudar, né? Estuda sempre, tem problemas difíceis para resolver, isso pode ser atrativo ou não. Os positivos que eu vejo, é uma carreira muito flexível. Eu sempre brinco, a gente aprende a estudar na graduação em física, seja lá o que você quiser estudar. Assim, você começa a adquirir um raciocínio abstrato, lógico, ou matemático, dependendo, você ganha background de laboratório ou de programação. Então, a gente vê físicos em várias áreas de conhecimento, assim, é uma coisa muito natural essa interdisciplinaridade que tem na física. Eu não sou a exceção da regra. Eu diria que a regra é o físico buscar interação com outras ciências. Então, é uma ciência muito flexível. E o ponto negativo que eu gostaria, assim, de citar da carreira de físico, que todo mundo está vivendo isso dentro da universidade, é que a gente depende de investimentos públicos em pesquisa. Infelizmente, no Brasil, isso tem uma natureza oscilatória. Espero que seja oscilatória, né? Que muito em breve a gente retome, né, os investimentos. E aí é uma questão de ponderar e de dar sorte, de estar num período que seja bom, quando você depende de bolsa. E, enfim. Bom, mas era isso que eu tinha para falar. Eu estourei um pouquinho de tempo. Desculpa, pessoal, e obrigada pela atenção. Vou dar minha apresentação aqui. Muito obrigada, Ana. Achei muito interessante mesmo. Eu, como física, né, futura física, eu fico pensando assim nas diferentes possibilidades de carreira dentro da física, né? Porque para nós somos ensinados a apenas olhar para o mestrado, para o doutorado e tudo mais. Então, ver essa carreira na indústria foi muito legal. E, inclusive, ali a fotinha que tu mostrou das Las Panteras, a Cris Furlaneto, na verdade, ela foi minha orientadora de astronomia extragaláctica. Então, para tu ver como essas informações se cruzam, né? Muito legal mesmo. Uma impressão da gente fica depois. Sim, exatamente. Aí eu li aquela foto, mas aquela ali, eu conheço ela. Então, acaba acontecendo essas coisas, né? Então, vou passar agora a palavra, por fim, mas não menos importante, para a química, Denise Alves Fundera. A palavra é contigo. Muito obrigada. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. Só um momentinho. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço muito o convite das gurias. Não conhecia falar essa palavra, né, da universidade. Agradeço a Diandra, que se comunicou comigo, e todas as professoras, as graduandas. É muito bom estar nesse bate-papo, nesse online, né,
que possibilita. Eu sou de aqui, paulista de São Paulo, né? Moro em São Paulo, nasci em São Paulo. Vou falar algumas coisas que essas gurias novinhas não conhecem, porque eu sou da década de 60, então na minha época nem computador tinha e nem celular tinha. Então, algumas coisas que eu vou falar sobre a trajetória, as gurias não sabem disso, mas vamos lá. Então, para o próximo, por favor, Dani. Já vai. Tô Tá com bom. um probleminha aqui para passar. Tá bem. Pronto. Pronto, então. Então, eu estudei nessa escola aqui de São Paulo, Escola Caetano de Campos, que ficava próximo da minha casa. Eu até tenho um dado curioso, porque isso eu não sabia. Eu fui olhar no Google e eu vi, nossa, a escola fundada em 1846, eu até me admirei, porque com certeza deve ser uma das primeiras escolas do Brasil, né? Então, eu estudei na década de 70 nessa escola. Vocês podem ver que é muito grande, né? Era muito grande. E essa escola tinha um diferencial na época de ser muito exigente, né? Tinha que se estudar muito, se repetisse de ano, tinha que sair, ser transferida. E, na época, havia também, pela política da educação, a escola ela dava vários temas, conteúdos que em outra escola não havia. Então, inclusive, eles impediam que você pedisse transferência. Como eu entrei no quarto ano, hoje é chamado Fundamental 1, né? Naquele tempo chamava primário. E foi difícil quando eu entrei, porque tinha vários conteúdos que eu nunca tinha visto na vida. E para cada etapa que você passava, tinha prova. Você passar do Fundamental 1 para o 2, hoje, né? Naquela época do primário para o secundário, havia uma prova dos 4 anos anteriores. E, como eu falei, quem repetisse tinha que sair da escola, tinha que pedir transferência. Então, eu estudei bastante, e o bom é que eu gostava de estudar, então isso foi ótimo, foi criando uma base, né, sem eu perceber, é claro, de bastante estudo. E, graças a Deus, também eu sempre tive apoio dos meus pais, porque naquela época, meus pais sendo de classe média, né? Não era comum as pessoas irem para uma universidade, né? Naquela época, as pessoas da classe média iam trabalhar. E não era o mundo, não era conhecimento, né, deles. Mas, mesmo assim, eu sempre querendo estudar, eles me apoiaram, sempre. Então, eu fui estudando, gostando de estudar. Na infância, eu também gostava eu não sabia exatamente o que era cientista, ser cientista. Não é como hoje que você abre, como eu estou falando, um computador, você pesquisa, você vê tudo, você não conhece, né? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de estudar, gostava de estudar. Então, eu pensava em ter uma luneta para olhar o céu. Tinha filme de robô, construir um robô, pegava uns ferrinhos, como é que eu construo um robô? Então, é alguma coisa ligada à ciência, né? E eu gostava de pegar os potinhos também e ficar misturando, ver toda aquela cor, sem saber que era, no próximo, Dani. Química, não é? Gostava de pegar os potinhos lá, olha, muda de cor, que ótimo, né? Então, foi no ensino médio, né, nessa escola, onde eu estudei a vida inteira, que antigamente chamava segundo grau, hoje chama ensino médio, né? Que eu entendi que aquilo era química, né? Você misturar, fazer reações. Nessa época, que era na década de 70, houve uma mudança na gestão da educação, e, infelizmente, as coisas mudaram. Por exemplo, eu nunca tive laboratório, nunca tive também... os professores de química e física, eles começaram a também terem um salário muito baixo, então nós não tínhamos quase aula de química e de física, muito pouco. Mas o pouco que eu tive, deu para perceber... Gente, gurias, me desculpem, mas eu não gostei da física. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de ciência, de física não me interessei. Biologia eu gostei, química, então, tinha os potinhos, né? Então, eu falei, nossa, é química que eu gosto, e nisso aí eu fui procurar saber que, então, a profissão na universidade era a Universidade de São Paulo, que nisso eu precisaria estudar bastante, porque é um vestibular que deveria ser feito e bastante concorrido. Então, nisso,
eu tinha várias lacunas, né? Como eu falei, infelizmente, aí o colégio mudou, né? Público. Mas eu fui me dedicar a estudar, principalmente no último ano, que no próximo faria o vestibular, né? E como eu disse, graças a Deus, nisso os meus pais me apoiaram. Mesmo, não era o mundo deles, né? O mundo deles era trabalhar. Mas eu querendo e fazendo, e não tendo informação como hoje, eles me apoiaram. Então, graças a Deus, no próximo, eu estudei bastante para que eu pudesse entrar na USP, porque era onde era o ensino público e gratuito, porque na época que tinha era uma outra faculdade chamada Mackenzie, mas paga, né? Eu não teria condições de fazer uma faculdade paga. Então, graças a Deus, né, meus pais, o estudo, eu entrei na USP, que virou a minha casa por muito tempo, porque eu fiz graduação, mestrado e doutorado, então, muitos anos na USP. Nessa época, eu fiz a graduação, sim, eu não tinha muita certeza realmente que eu queria trabalhar com pesquisa, que seria um mestrado e doutorado, porque, como eu disse, é uma época que a gente não tinha tanta informação disponível sobre o assunto. Eu pensava em, talvez, trabalhar numa indústria, não sabia, o que eu sabia é que acabou a graduação, a gente vai precisar ter um recurso, né? Até lá, o meu curso de Química na USP é o dia inteiro, né? Então, eu tenho que ter os pais pagando o ônibus, a comida, né? Mas quando acabasse a graduação, eu teria que ter algum recurso. Então, não tinha muita certeza que realmente eu queria ir nessa linha de pesquisa. Quando a graduação terminou, eu percebi que a entrada na indústria para as mulheres era bastante difícil. Tinha, assim, entrevistas, a gente tendo... a gente tendo, talvez, como a Ana falou, né, sociedade machista, ou seja, o que for, porque tendo a mesma formação, mas tendo, normalmente, em indústrias, eram entrevista, né? Por entrevista, normalmente, quem era escolhido eram os homens, né? E eu acho que tem a ver também com a ideia de que depois a mulher talvez fique grávida, né? Tenha maternidade, aí a indústria tem que pagar, não é? Aquelas coisas, então os homens eram escolhidos. E nesse ponto, então, eu falei, não, deixa eu, então, entrar na pesquisa, ainda não tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, mas então vamos entrar no mestrado e doutorado. E aí, com os professores, com a convivência com os colegas, aí eu percebi que realmente eu gostava de pesquisa, porque eu gostava de laboratório, de estar no laboratório, de estar pesquisando coisas novas. Então, tinha mais a ver o meu caráter, a minha personalidade, realmente fazer pesquisa do que não trabalhar numa indústria, né? Porque muitas vezes a indústria, você tem que trabalhar, não tem aquela linha de pesquisa, você tem que trabalhar com alguma coisa determinada. Foi aí que eu percebi. Então, a minha tendência mesmo, o que eu gostava seria a pesquisa. Então, nisso, eu fui fazer o mestrado e doutorado. Próximo. Quando eu acabei o doutorado, abriu um concurso, né, no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, onde eu estou até hoje. É um instituto que fica no campus da USP, mas ele não pertence à USP, ele é um instituto federal, né? Que tá nessa foto, é uma visão aérea, uma área de 500 mil metros quadrados, né, no campus da USP, cuja gestão é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão do MCTI, do governo federal. Então, eu fiz um concurso e passei no concurso. No próximo. Lá no IPEM, que é a sigla do Instituto, temos 3 áreas principais. A área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aqui que vocês podem ver que não tem a área só nuclear, eu não trabalho na área nuclear, eu trabalho na área de meio ambiente. Tem uma área de serviço, no IPEM produzidos radioisótopos e radiofármacos, são aqueles remédios que são oferecidos para medicina, tratamento de câncer, etc. E eu não sei se vocês viram, né, que atualmente, né, que faltou dinheiro para a produção, né, e foi vinculado na imprensa. E tem a área de ensino, que é vinculada com a USP. Então, nós temos iniciação científica, pós-graduação, mestrado, doutorado e também pós-doutorado. Então, eu atuo na área de pesquisa e na área de ensino. Eu sou orientadora
de iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisora de pós-doutorado. Então, no próximo. Depois de 2 anos que eu havia sido contratada, né, no IPEM, eu consegui um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e para isso, pontuando isso que a Ana falou, que a Adriana falou também, foi por meio de bolsa. A bolsa que possibilitou isso foi uma bolsa de estudo da FAPESP, que é a fundação aqui de São Paulo, e com isso eu tirei a licença do IPEM e fiquei 1 ano em Coimbra, pesquisando na área do meio ambiente e sensores para a determinação de poluentes e água, né? Sempre pontuando, graças à bolsa de estudo. Próximo. E, atualmente, eu trabalho no Centro de Química e Meio Ambiente, porque o IPEM, como eu falei, tem vários setores, a minha área não é nuclear, né? O IPEM tem o nuclear, a minha não é a área do meio ambiente, e a minha linha de pesquisa é o desenvolvimento de materiais de valor agregado a partir de resíduos, onde nós trabalhamos com o objetivo do desenvolvimento sustentável número 12, que é reutilizar os resíduos, fazendo com que eles entrem numa economia circular. Essa é a linha do meu grupo hoje. Então, no próximo. E como havia a pergunta, né, como é que funciona as mulheres na ciência, mulheres no instituto. Quando eu estava na química, eu não percebi nenhum problema quanto a isso, porque o número de mulheres que haviam de alunas era igual ao dos homens, mais ou menos. Na pós-graduação também, número de mulheres e homens iguais, e também número de professores iguais. Então, era uma coisa que você acabava se sentindo constrangida, né, como é o caso de outras profissões, principalmente há tempo atrás, física, até hoje, né, tem poucas pessoas. Eu vi aqui na USP também, né, aquela turma de física tinha 2, 3 mulheres. E na química, desde aquela época, quando eu fiz, na década de 70, 80, não, a química sempre foi equilibrada, então a gente não sentia tanto isso, né, nem pensava no assunto também. No meu instituto também, o número de mulheres e homens pesquisadores é aproximadamente igual. A minha contratação foi por concurso, foi uma prova escrita, então o que faz com que a gente não sinta e não seja vítima desse viés implícito de gênero, né, de que mulheres não têm a capacidade para ciências exatas, para matemática ou para o STEM, né? Tecnologia, engenharia, foi uma prova escrita, não tem como. As alunas no instituto são maioria, seja de iniciação científica ou da pós-graduação, a maioria. E o que eu vejo de dificuldade, realmente, é a responsabilidade familiar, né? Das mulheres realmente serem responsáveis mais quando têm filhos pequenos, e depois de uma época, depois que os filhos já cresceram também, normalmente, geralmente, as mulheres também elas são mais responsáveis por cuidar dos idosos também, dos seus pais, né, normalmente. Então, isso realmente tem um impacto na produtividade das mulheres. O que eu acho interessante hoje é todas essas discussões que estão sendo levantadas por vocês, pelas outras sociedades. A Adriana também já falou sobre as mulheres cientistas. Então, essa discussão toda vai fazer com que esse problema encontre uma solução. É uma coisa que não tinha antigamente. Como eu estou falando, vocês são as gurias novas, na minha época não se discutia essas coisas. E hoje não tinha um evento como esse bate-papo de hoje. Esse bate-papo de hoje vai fazer com que surjam soluções, que surjam reivindicações, muito do que a Ana falou, do que se posicione, do que se une, do que se fala, não só em relação a mulheres na ciência no gênero, mas também em relação a mulheres negras na ciência, tá? Porque se existe um preconceito de mulheres negras, pior ainda, né? É um viés de gênero e de raça, né? Sendo que a gente hoje não fala raça, inclusive, a gente fala cor da pele, né? Que a raça é humana. Então, isso que é importante. Discussão, união, e encontrar solução, não é? E reivindicar. Aqui, a FAPESP, que
foi importante para mim, porque eu sempre tive bolsa, inclusive da pós-doutorado, eu tive bolsa da FAPESP, depois quando eu voltei de Coimbra, eu pude também pedir equipamento, naquela época da FAPESP, já houve uma mudança, que na sua súmula curricular, quando você vai pedir um projeto, você pode colocar que você tem filhos pequenos, ou que você também é responsável por cuidar de um idoso. Então, gente, isso é fruto dessa discussão que nós estamos tendo, né? Das mulheres na ciência, da responsabilidade familiar, de não conseguir, porque as mulheres ela conseguem ir nessa profissão se tiver uma rede de apoio, né? Também, principalmente quando tem crianças pequenas. E também reivindicar as nossas bolsas de estudo, reivindicar creches, de repente, né? Porque aqui em São Paulo, imagina aí também, para as mulheres que têm filhos pequenos, colocar numa creche pública, você não vai conseguir, não tem vaga, não é? E uma escola infantil é extremamente cara. Então, vamos discutir e vamos propor solução, não é? Por que não ter creche também nas universidades ou nos institutos de pesquisa? Gratuita. Então, próximo, Dani. Falando do mercado de trabalho, então, a Ana está aqui para não me deixar mentir sozinha, né, Ana? Na química, eu estou falando das profissões mais atuais, né, do mercado de trabalho da atualidade. Então, a indústria do petróleo é ainda uma indústria para quem gosta, né, de entrar, gostaria de trabalhar nessa área que não é acadêmica da indústria, que ainda requer bastante químicos, né? Hoje em dia também a nanotecnologia, que é o desenvolvimento de nanomateriais, que um químico pode desenvolver, né? Tem inúmeras aplicações, área de medicina, da química, física, biologia, em tudo que é ramos da internet também. E ela foi eleita, né, um tema para ser estudado para a indústria 2027. Então, é uma profissão, sem dúvida, do futuro, né, trabalhar nessa área de nanotecnologia, quando eu estou falando assim, seja em indústria, ou seja em pesquisa, ou seja em empresa. A área do meio ambiente também, hoje também é uma área muito importante, que está oferecendo muito trabalho no mercado de trabalho, porque nós sabemos, ou quem não sabe, procura saber, que nós estamos vivendo numa crise ambiental, né, na mudança climática. Nós temos aí uma data que a ciência mostrou com uma evidência que em 2030 vai haver um colapso da civilização humana se não forem mudados os hábitos da sociedade de degradação do meio ambiente, do nível que chegou de degradação do meio ambiente. Então, quem não sabe sobre esse assunto, procure, por favor, pesquisar sobre o que o planeta está vivendo em relação ao meio ambiente, e por isso está abrindo muitos trabalhos também em relação à sustentabilidade, porque as empresas que não seguirem a esse conceito de proteção do meio ambiente, elas vão perder investimento e vão perder também os clientes. Então, para o futuro, todas as empresas hoje, elas têm que ter, deveriam ter, ou têm que ter, precisam ter uma área relacionada ao meio ambiente, que pode ser o quê? Biocombustível, energia renovável, reciclagem de resíduos, que é uma coisa que eu faço, materiais biodegradáveis, não tóxico e química verde. Então, uma tendência é trabalhar nessa área. E pesquisas relacionadas à saúde, né? Não precisamos falar, nós estamos vivendo uma crise muito grande aqui na saúde com a pandemia, que é a química medicinal, que tem a ver com a farmácia, com a bioquímica, com os fármacos. Então, essa é a tendência do mercado de trabalho para um químico atualmente. O próximo. Então, agradeço de novo a comissão organizadora do Gurias. Obrigado, Gurias, pelo convite. E uma honra para mim estar participando, importante, desse bate-papo. Estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, Denise, adorei te ouvir. É muito interessante ver o quanto
a influência, né, de pessoas importantes nas nossas vidas faz diferença, né? No caso, o apoio dos teus pais realmente mostra o quanto isso acaba nos guiando, né, no futuro nas nossas formações acadêmicas, ou também que nem o caso da Ana e da Adriana, as professoras que estavam ali presentes, muito legal a gente vê o quão é importante, né? Para mim também eu tive muita influência, tanto da Dani, da Cacá, quanto de outros professores foram muito importantes para mim. Então, é muito visível. Bom, então vamos seguir um pouquinho aqui, né? A partir de agora, a gente pode abrir um espaço para perguntas, a gente pode abrir um espaço para interação dos participantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem abrir o microfone ou então escrever no chat, que daí eu leio, né? Não tem problema. Cacá levantou a mão, por favor, Cacá. Pessoal, eu não vou poder abrir a minha câmera aqui, porque eu tô com a minha internet super instável. Eu caí várias vezes, mas eu ouvi todas vocês. Assim, sempre tem sido um prazer, né, fazer esses projetos, porque a gente tem escutado histórias muito, muito fantásticas. E hoje não foi diferente, né? Muito a diversidade do que vocês disseram, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para cada uma, né? Que é o seguinte: Adriana, tu é uma pessoa super premiada, né? Tu ganhaste o Prêmio L'Oréal para Mulheres 2016, depois agora tá na Academia Brasileira de Ciências. Eu queria que tu comentasse um pouco como esse prêmio, se esse prêmio alterou alguma coisa na tua carreira e como, tá? Com a Ana, eu queria que a Ana comentasse um pouco, porque a Ana saiu da vida acadêmica, né? Foi para a Petrobras, como ela contou, e isso é um caminho não muito comum, né, Ana, para quem faz física, né? E eu queria saber como é que tu decidiu isso daí. E, inclusive, foi a razão pela qual a gente te convidou. Tu até tem essa carreira de física em comum. E, Denise, tu mencionas muito a questão do meio ambiente, a questão da crise, né, na saúde, assim, é um discurso muito engajado. Eu queria entender como é que isso começou na tua carreira, se sempre teve presente ou é alguma coisa que tu está vivendo por causa, né, do agravamento das crises, como é que isso começou? Dani, tu coordena aí quem é que fala primeiro, tá? Eu não sei se vai manter a ordem. Claro, podemos manter a ordem, não tem problema. Ok. Então, obrigada, Carolina, pela pergunta. O prêmio L'Oréal, ele teve uma importância muito grande, mais do que eu imaginava, no sentido de trazer a visibilidade, porque principalmente por eu estar aqui no Sul e por ser mulher, o fato de eu com certeza ficaria no esquecimento, e que esquecimento é esse que eu estou falando? De ser convidada para dar palestras em eventos, porque, assim, é bastante comum os eventos repetirem os mesmos palestrantes, homens, brancos, repetirem. E aí, com todo esse movimento, e também coincidiu na matemática desde de 2016, que é o ano que eu ganhei o prêmio, coincidiu com isso que a Denise estava falando, dessa revolução que a gente vem pontuando, vem falando, vem se organizando. A matemática está bem mais atrasada que a física, mas a gente está se organizando, porque senão não tem como, o ambiente fica muito hostil, muito, muito complicado. Você vê um cartaz de um evento que vai comemorar, né, que como aconteceu recentemente, sei lá, 50 ou 60 anos de um instituto, mas não, de um departamento de matemática importante aí no país, e esse departamento resolveu por bem colocar um homem, a foto não mostrava o rosto, mas um homem de gravata fazendo matemática, todos palestrantes homens, toda a comissão só homens, nada, nenhuma participação feminina. Aconteceu na física também agora, há poucas semanas, uma coisa parecida. É muito patético atualmente, né, de ver isso, né? E aí, então, aí o que acontece, o fato de eu ter ganhado esse prêmio, ele te dá um direito de você falar com as pessoas, assim, não que eu não tivesse o direito antes,
Eu teria, só que infelizmente a gente vive, como a Ana falou, é machista e é meritocrata a nosso sistema. Então, no momento que, mas a Adriana falou, qual é o currículo dela? Aí você olha o currículo dela e aí o que eu falo tem um valor. Infelizmente é assim, tá? Eu não acredito nisso, mas o sistema é esse. Isso me coloca numa situação, e eu digo assim, por isso que eu falei, falar da minha profissão, falar da minha vida também junto, porque no momento também que eu ganhei isso, e eu percebi esse poder que estava dando, eu disse, eu preciso melhorar, me envolver mais nas questões de gênero, devolver, já que estou ganhando esse microfone na mão, digamos assim, né? Eu preciso dar um retorno para a sociedade, no caso, para a matemática em si, para as nossas meninas que estão tentando começar, e pontuar que não... porque assim, eu senti várias vezes que as pessoas dizem, tu conseguiu, então dá. Não, dizem assim, foi por uma obra de coisas que deram muito, que foram se encaixando de forma muito certa, assim, que eu conseguisse. Alguma daquelas coisas não tivesse... Se uma bolsa, por exemplo, eu não tivesse perdido uma bolsa, eu não estava aqui. Eu dependi de iniciação científica para graduação, eu dava aula particular e usava a bolsa de iniciação científica, que naquela época não era essa miséria que é hoje, era uma bolsa razoável. Ela é comparável com o salário mínimo. Eu acho que ela era um pouquinho mais que um salário mínimo na minha época. Então, eu consegui parar de trabalhar numa empresa para ir fazer uma universidade pública. Dava aula particular, fazia iniciação científica e mantinha o meu salário igual ao que eu tinha numa empresa. Ou seja, então, tem a questão do apoio, dessa importância, dessa luta por financiamento para manter os nossos alunos, mas também a questão do apoio das redes. Quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo que só por isso que eu consegui chegar onde eu cheguei, foi graças a essas redes. E então mostrar que as meninas que não chegaram aqui foi por falta disso, e que a gente precisa construir espaços que vão acolher essas mães, como a Denise muito bem falou. Como que não tem creche nas universidades, né? Então, usar esse prêmio, ele veio me dar um espaço, porque eu acho que talvez aí tenha um pouco de síndrome do impostor nessa, eu acho, mas eu acho que eu não teria, as pessoas nem saberiam que eu existiria aqui no Sul, ou não me chamariam para dar palestras em eventos, se eu não tivesse ganho o prêmio. Daí, aí depois a coisa é uma consequência, ou quando ela tem a primeira, né, aí depois a Adriana existe, então você começa a entrar na roda, começa a pertencer ao ciclo, digamos assim, né, mas o ponto é que o L'Oréal foi a primeira vez, e aí tu vê a importância de um prêmio que é para mulheres, né, porque será que se fosse um prêmio para todos, eu teria ganho? Então, esses mecanismos de cotas, não é cotas, mas é de uma política afirmativa, né? Você vai lá e vai dar um prêmio para mulheres, você vai ajudar a resolver esses problemas. Então, assim, para mim, é um exemplo que a gente precisa fazer muito mais coisas nesse sentido. Então, Meninas na Ciência aqui, eu sou super fã, super alegre de estar aqui, porque vocês estão fazendo isso de todas as formas, e o que eu quero é ajudar a somar nisso, porque a gente precisa fazer. Porque eu senti na minha vida o quanto uma política afirmativa, ou mais de uma, né, me propiciou conseguir construir a carreira que eu tanto amo. Muito legal, Adriana. Eu acho, sério, assim, é sensacional ouvir toda a história de vocês. É muito interessante. Vou passar agora para a Ana rapidinho aqui para nós. Vamos nos estendermos. Muito obrigada.
Bom, então, como pergunta da Cacá, obrigada pela pergunta, eu até não me estendi muito nesse ponto da apresentação, senão ia ficar um pouco apertado, mas eu achei super interessante a tua curiosidade, com certeza. Bom, como eu decidi pelo concurso de geofísica da Saguenab, saí da academia, né? Para ser bem sincera, eu tive 2 dias para decidir se eu ia me inscrever ou não para o concurso. Eu me inscrevi para um concurso de geofísica sem fazer a menor ideia do que um geofísico fazia. Mas eu tinha 2 dias para decidir, se depois eu não quisesse, né? Era só não aparecer, não fazer a prova, não ia assumir o cargo se eu fosse aprovado, né? Aí me inscrevi para o concurso. Eu comecei a pesquisar, né, até porque era matéria do concurso, né, peguei a prova do concurso anterior para ver o que tinha, o que um geofísico fazia. E eu já tinha um interesse por geologia, já gostava de geologia, apesar de não ter sido a minha escolha de graduação. E aí eu vi toda aquela intersecção, eu vi que eu aplicaria muitos conceitos da física dentro da geofísica. A geofísica é puro suco de física, de equação da onda, transformada de Fourier, essas coisas todas. Achei a área bem interessante, né? E, assim, entrando um pouco nesse ponto de bolsa, de recurso e tal, eu estava num ponto do doutorado, eu estava quase acabando o doutorado, eu estava no último ano, já tinha praticamente atendido todos os requisitos. Aí você entra naquele ponto, bom, agora eu vou para um pós-doc, eu tenho que arrumar recurso do pós-doc. Eu tinha, a universidade pública, infelizmente, ela carece de recurso. Então, você enfrenta um monte de barreiras, por exemplo, você precisa rodar o seu trabalho, o cluster cai, não funciona, a rede falha. Então, eu tinha um pouco esse desgosto, assim, da academia, que o meio acadêmico não tem nada a ver com isso, é a falta de recurso financeiro mesmo, não adianta, a pessoa faz milagre com o pouco que tem, né? E aí essa porta da indústria se abrindo numa área interdisciplinar, que eu sempre gostei dessa coisa de interagir com outras ciências, né? Bom, eu fui ver o que acontecia, né? Fiz a prova, sempre com aquela mentalidade, eu ia defender o doutorado, eu defendi, né? Eu não fecharia totalmente a porta acadêmica, né? Porque eu teria o grau, eu poderia mudar depois. E aí, uma coisa que para mim foi bem chocante, né, nessa questão dos recursos das bolsas, por isso que eu fiz questão de frisar, apesar de não estar mais no meio acadêmico, é o quanto isso faz diferença. A gente tem, a ciência brasileira não avança. Cara, quando tu dá dinheiro para a ciência brasileira, ela voa. A Petrobras, ela é referência. Nas indústrias de petróleo, a gente é referência, a gente bate pau a pau com os gringos, assim, sabe, para ser bem sincero. Então, se tu tendo recursos, você estando numa indústria que tem recurso para investir em pesquisa, que aquela pesquisa vai dar retorno, o pré-sal está aí para provar, gente. O pré-sal foi uma revolução, tanto em termos de encontrar a jazida, técnicas para perfurar o poço, teve que tudo ser reinventado, toda a ciência da indústria de petróleo, ela teve que se reinventar para a jazida do pré-sal ser uma possibilidade. Então, assim, sair um pouco, tu ver o outro lado, eu não tinha noção do que eu ia ganhar com isso quando eu tive essa decisão, né? De você ver o outro lado, ver como as coisas funcionam quando você tem dinheiro para fazer uma pesquisa, para investir. E foi super, super enriquecedor, assim. Foi um passo meio impensado, foi meio no impulso. Eu tinha 2 dias para me inscrever para o concurso. Eu fui fazendo a prova do concurso anterior, eu não tive tempo para me preparar, porque quem viu o edital desde o início teve muito mais tempo do que eu, que entrei meio no susto, mas foi uma guinada foi uma guinada no impulso, a resposta, o resumo, assim, associada a esse desgosto pela falta de recurso, pela dificuldade, né, você está sempre... O meu orientador do mestrado e doutorado, assim, só para fechar a resposta, ele fala uma coisa, o professor Jason Gallas, até depois eu vou falar que eu citei ele, né, na apresentação. Ele fala um pouco, sempre falou, né, durante a pesquisa do mestrado e doutorado, que na ciência brasileira a gente parece os corredores daquele filme do Jamaica Abaixo de Zero. Não sei se todo mundo já viu esse filme na sessão da tarde. Pois é, ele sempre...
sempre falava, Ana, a gente tem que ser melhor do que eles, porque a gente luta sem recurso, a gente não tem nome, a gente não tem... Então, esse sentimento, assim, sabe, você tá sempre nadando contra a corrente, sempre fazendo mais do que precisa, sabe, mais que os outros, não sendo visto, foi uma das coisas que me fez não ter preconceito com o concurso para ir para a indústria. Vamos ver o que tem do outro lado, vamos ver se aqui é diferente. Vamos para uma indústria rica, vamos ver o que acontece aqui dentro. Mas, enfim, era só fechar essa resposta. E só um ponto aqui para a Denise falar, não se ressinta por não gostar de física, eu também não gostava de química no segundo grau. Então, eu estava falando, eu disse, ela não precisa se ressentir por isso. Mas era isso, enfim, gurias, obrigada aí pelo espaço. Vou passar a palavra agora para a Denise, por favor. Meu primeiro parênteses. A ciência do Brasil já é maravilhosa sem dinheiro. Aí a gente fala, já pensou se tivesse, então? Não é? Quanta coisa maravilhosa é feita, apesar de não ser divulgada. Sem dinheiro. Quando eu entrei no IPEM, eu entrei doutor em Química, eu não sabia no que eu ia trabalhar. O IPEM antes recebia, tem a ver com recursos também, recebia recursos da Agência Internacional da Energia Nuclear para desenvolver pesquisa nessa área. Então, havia uma usina nuclear onde havia enriquecimento do urânio, e todas as pessoas trabalhavam com isso. Quando eu entrei, isso tudo estava sendo desmontado, porque um tempo atrás você não poderia comprar esses insumos urânio de outros países, então você tinha que desenvolver aqui. E aí isso mudou depois com o tempo, né? Por causa da guerra nuclear, da Segunda Guerra, tudo, que já poderia comprar. Então, o que aconteceu? Comprar é mais barato do que pesquisar e produzir aqui. Então, esse recurso não teve mais, a usina foi desmontada, e foi montada esse onde eu estou agora, Centro de Química e Meio Ambiente, onde já sinalizava que meio ambiente era um assunto muito importante. Então, o que foi dito para nós naquela época, para quem entrou no concurso, foram 3, 4 pessoas, que deveríamos focar a nossa pesquisa em meio ambiente e atrás do recurso, que era o tema do momento, porque a gente sabe também que ciência tem isso, né? Tem temas que são do momento onde você facilita você conseguir recurso. Então, cada uma foi atrás de um recurso, de um tema. Eu acabei entrando num tema de resíduo. Apareceu uma oportunidade de ficar em Portugal, tive bolsa, voltei, e aí eu vi que realmente esse tema era importante, me interessava, continuei nessa linha de pesquisa dos resíduos. Foi importante, como a Adriana falou, porque eu ganhei um prêmio também, trabalhando com resíduo na época, lá em Cannes, transformando cinza de carvão em zeólita para tratamento de água, então foi assim maravilhoso. O Al Gore, na época, então, estava falando sobre o meio ambiente, né? uma verdade inconveniente, né? Estava naquela época. Ele veio dar o primeiro curso aqui, no Brasil, aí eu fui lá no Rio de Janeiro, fiz o curso, me tornei uma líder climática, que é até hoje, não funciona até hoje, líder climática. Vi que era importante pelo prêmio, o prêmio da Destaque, como a Adriana falou, para a gente poder falar, para a gente estar nas palestras, né? Ganhei um outro prêmio aqui da indústria química, transformando as cinzas da cana em sílica, também, da indústria química brasileira também. E hoje eu faço parte de um grupo que chama Saúde Planetária, que é do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde nós montamos um curso para embaixadores da saúde planetária, que inclusive vai estar aberto para quem quiser, viu, vocês meninas, gurias graduandas, vai ter uma chamada. Denise, que legal, tem que nos enviar para a gente divulgar esse curso nas nossas redes sociais. Muito interessante. Isso, é por um ano, né? Quem é graduando ou pós faz um curso de um ano voltado para a saúde planetária, no fim tem um certificado, é um curso de Harvard que foi autorizado a ser dado aqui no Brasil, um curso de extensão, né? De um ano. Então,
é muito importante, inclusive, porque foi o primeiro país que recebeu essa autorização de Harvard para ter o curso. E então eu sou mentora, coordenadora. Então, isso que me levou ao meio ambiente e depois também está tudo ligado, né? Saúde planetária, mulheres, as mulheres negras na ciência, e vamos juntas, gente. E a nossa luta também por bolsas de estudo, por recursos. Com certeza. Ou seja, a tua carreira, Denise, é entremeada por esse teu engajamento, na verdade, né? Faz muito tempo. E deixa eu dizer uma coisa que tu falou sobre esse recurso e linkar com uma coisa que a Adriana falou, e depois a Ana comentou também, que essa questão de recursos é muito importante, né? A gente fala muito sobre essa divulgação científica, de que a ciência é linda, claro que é, mas assim, no discurso de vocês está bem claro, e eu me alio a isso, que é essencial que as pessoas tenham um financiamento, né? Para poder se manter, para poder sobreviver com aquilo ali. Senão, não só é desestimulante, como às vezes não tem como, porque a pessoa tem que sair da sua tentativa de seguir a vida acadêmica para trabalhar. E esse ano de pandemia, nós, meninas, temos vivido isso mais, porque tem mais de uma aluna da gente que saiu para trabalhar porque não pôde continuar. Eu tenho vivido isso também como professora de iniciação científica, orientadora, e isso é muito dramático, né? Porque tá realmente uma sensação de apagão da ciência. Então, assim, acho que é muito importante comentar como o financiamento público é essencial, né? Gurias, muito obrigada pela participação. Eu vou parar de falar. Dani, a palavra está contigo. Beijo a todo mundo. Tá bom, só vou falar duas coisas. A primeira, na verdade, a Denise ela já respondeu, era a pergunta da Diandra mesmo, justamente sobre o prêmio e como que isso mudou na tua carreira, mas como tu já respondeu, já falou, então já foi respondido. E a segunda parte era justamente sobre o próprio investimento de pesquisa, né, que na verdade tanto a Denise quanto a Ana e a Adriana, vocês mencionaram isso, vocês pontuaram isso sobre essa importância, e a gente acaba notando isso agora, principalmente eu no final da graduação aqui, também com as minhas amigas que já estão na pós-graduação, ou então estão na graduação, a gente acaba vendo que não tem uma valorização muito grande, e grande parte delas acaba também desistindo justamente por conta disso, e a gente vê que muitos meninos acabam continuando também pelo incentivo, né? E a segunda questão é que, até me perdi aqui, mas a segunda questão é que acabou sendo muito interessante para mim ouvir tudo o que vocês falaram. É sempre muito inspirador mesmo. Vocês contaram cada pedacinho da história de vocês. Parece que é pouquinho, mas não é. É realmente assim, a gente acaba ouvindo e depois a gente vai lá comentar na roda de conversa. Não, porque ela falou que foi isso, foi assim. Então dá para fazer assim, dá para ser inspirador, dá para seguir. E acaba sendo que a gente acaba aprendendo muito mesmo nessas rodas de conversa. Eu agradeço muito pela equipe do Meninas da Ciência, por vocês terem possibilidade, por vocês terem vindo conversar com a gente, foi muito interessante mesmo. E se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente abre esse espacinho, senão a gente pode dar por encerrado esse bate-papo. Vamos ver aqui. Olá, Daniela? Oi, tudo bem, Júlia? Pode falar. Tudo. É a primeira vez que eu, infelizmente, só conheci agora esse programa de vocês. Achei sensacional. E eu queria saber se, já que vocês gravam, isso está disponível em algum outro lugar, as outras edições? Claro, a gente vai... essa edição está sendo gravada também, a gente vai postar lá no YouTube, e todas as outras elas estão no YouTube também, então não tem problema, é só acessar lá. Acho que é Meninas da Ciência mesmo. O canal do YouTube é Meninas da Ciência? Isso, exatamente. Obrigada. Deixa eu passar aqui nos comentários antes de a gente sair, então, peraí. Mas qualquer coisa, olha só, a gente tem aqui o nosso site, lá na URGS, /Meninas da Ciência, ou então pelo Instagram Meninas da Ciência, ou então pelo Facebook. A gente está sempre falando sobre nossas coisas por ali. E eu acho que por lá tu vai poder ter acesso também ao link do YouTube, viu, Julia? Então, muito obrigada. Imagina. Parabéns. Imagina. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. Eu fico muito feliz de ter ouvido a história de cada um de vocês. Foi maravilhoso, de verdade. O que a Adriana falou sobre também, agora que eu me lembrei, a Adriana tinha comentado sobre o síndrome de impostor. A gente tem bastante dentro da faculdade. Nossa, ainda hoje é muito presente entre as gurias, assim, a gente fala bastante sobre isso. E é muito legal ver, muito triste, na verdade, né? Mas é muito legal ver que esse tema está sendo debatido, principalmente entre profissionais da área, assim, que
já estão consolidadas. É muito importante. Muito obrigada. Então, eu agradeço a presença de todas. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, não tem problema. Eu gostaria também de agradecer a todas as participantes e as convidadas. Foi uma ótima conversa para a gente encerrar esse ano aqui no Meninas na Ciência do Gurias Parte URGS. Muito obrigada, Denise, por responder ao meu chamado. E foi muito importante para mim, como aluna, também ouvir a todos vocês, é muito inspirador. Eu saí mais motivada daqui a continuar persistindo nessa carreira. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês. Eu só queria fechar um parêntese que eu acho que ficou meio solto, assim, dessa coisa de motivar, né, de persistir na carreira. Eu acabei não falando o final das Panteras, né? Eu falei que elas se formaram comigo, mas eu não dei o final da história, né? Ficou meio essa coisa de motivar vocês para continuarem. Bom, a Cris, que era uma das Panteras, é professora, atualmente do Instituto de Física da URGS. A Roana é professora na Universidade da Dinamarca. E a Flávia trabalha numa indústria na França. Ai, desculpa, Flávia, eu não vou saber o que é, mas como pesquisadora também. Então, deu certo para nós 4. Então, acreditem, gurias, que vai dar certo para vocês também. Aí eu Então tá, gente. só tenho que agradecer. Oi? Só queria agradecer por estar aqui, conhecer a Ana, a Denise, vocês todas, meninas. Projeto muito bom estar aqui. Ai, muito obrigada, eu agradeço muito. Então, eu dou por encerrado esse bate-papo, foi maravilhoso. Agradeço de novo. Então, muito obrigada. Era isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tchau, tchau. tchauzinho. Prazer. Tchau.